Meu nome é Anne Durei e eu faço parte do time da Liferay. Eu cuido de relações públicas aqui na Liferay. Estou hoje como host desse evento, tenho a honra aí de ser a mensageira, né? A pessoa que está aqui falando com vocês. Mas, na verdade, esse é um esforço conjunto aí de uma equipe incrível aqui da Liferay que fez contato com vocês, mandou convites, que percebeu a necessidade desse bate-papo, né? Percebeu uma demanda por esse bate-papo e é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês, tá certo? Além do... A ideia hoje é a gente ter uma conversa, né? A gente vai, basicamente, falar sobre digitalização, né? Estratégias de digitalização. Só para lembrar, e eu acho que a gente vai gravar, né, o nosso encontro, então acho que tem que dar o start aí na gravação, né, pessoal? A gente já começou, inclusive, Anne. Perfeito. Obrigada, Yolanda. Valeu. Pessoal, então só para contextualizar um pouco do que é esse encontro, né? Se alguém recebeu um convite e falou, ainda não está super inteirado sobre o que é esse encontro que a gente está fazendo hoje. Isso aqui é uma iniciativa, tá? Essa reunião é uma iniciativa da Liferay. A Liferay é uma empresa que trabalha há muito tempo com órgãos públicos, né? Com soluções digitais para órgãos públicos. E a gente internamente aqui, o time da Liferay percebeu que existem vários desafios comuns da digitalização que tocam especificamente em MPs e TJs, né? Além de ter muito contato, vários clientes que já são né, do Ministério Público, dos tribunais de justiça estaduais, nas conversas internas, percebeu-se que há vários desafios que são muito parecidos, né? Então, a partir desse momento, o questionamento que veio é por que a gente não faz, então, um grande fórum, né, em que possamos conversar e trazer experiências, né? Mais do que só falar sobre uma tecnologia específica, falar sobre os desafios e trazer alguns dos aprendizados, né? A gente sabe como o networking é importante, como a gente consegue evoluir aprendendo com outras experiências, como a gente consegue ter um referencial e conhecer outras pessoas, né? Então, a ideia desse encontro é justamente que a gente faça uma conversa, né? A gente tem painelistas incríveis hoje, vou apresentar já para vocês, para que vocês possam conhecer outras experiências de digitalização, saber que não estão sozinhos em seus órgãos, né? Cada entidade, cada instituição tem os seus desafios, mas eles são comuns a muitos de vocês. Então, é justamente para a gente encontrar essa sinergia. E a Liferay está aqui, na verdade, mais como eu gosto de chamar, como uma agitadora, né? A gente está aqui abrindo esse espaço para que vocês possam conversar e trocar experiências, tá? Então, o nosso papo hoje vai ser sobre a implementação de estratégias digitais, esse grande desafio da digitalização que gera uma pressão tanto do lado do cidadão quanto do lado da própria governança, né? Para que aconteça, né? Imagino que vocês tenham que lidar diariamente com isso. E vamos ter aí, para isso, um painel incrível. Antes disso, eu queria só passar rapidamente na nossa agenda. Então, as boas-vindas a gente está fazendo agora. Depois a gente vai abrir esse debate, tá? Vou apresentar os nossos painelistas, a gente vai ter perguntas do público e vamos ter um sorteio, tá, gente? Então, hoje teremos um prêmio que será sorteado para todo mundo que está presente. Conto já para vocês. Antes, alguns recados gerais. Quero convidar todo mundo a colocar o nome e a instituição da qual faz parte aqui no Zoom, tá? Então, vocês podem colocar no chat, mas também mudem no perfil de vocês, né? Coloquem o nome de vocês, o tracinho, a instituição. Isso é legal para que vocês possam ver quem é que está presente, né? Às vezes vocês... puxa vida, eu estava tanto querendo aprender com o pessoal, fazer um benchmark com o pessoal do Paraná. Eu tive uma experiência super legal. Fiquei sabendo que o pessoal de Minas Gerais está tendo uma experiência interessante. Esse é o momento de você identificar as pessoas que estão aqui. Então, coloca ali o nome da sua instituição para a gente justamente poder criar essa sinergia, tá? Os microfones de todo mundo de todos os participantes estão fechados, mas por uma questão de fluidez mesmo da conversa, então o chat vai ser o principal meio de comunicação. Usem o chat, coloquem lá, interajam durante o evento, tá? Se vocês quiserem, puderem, a câmera de vocês pode ser aberta. Seria super interessante para a gente poder tentar manter aqui o contato visual, né? Apesar da distância, mantenham o microfone, a câmera aberta. Perguntas e interações, então coloquem aí no chat, usem o chat à vontade. A gente tem a Karina, a Nália e a Yolanda, que são do time da Liferay, também estão no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, coloquem lá, tá? Esse encontro está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar o conteúdo. Eu gostei muito do que foi apresentado, gostaria de ver depois. Ele está disponível, vai estar disponível depois para vocês. E se você usa o LinkedIn, coloque o link do seu LinkedIn aí para a gente se conectar e continuar criando sinergia depois do nosso encontro, tá certo, pessoal? Falei que vamos ter um sorteio, teremos um sorteio de um Kindle no final do nosso encontro. O que é importante? O sorteio do Kindle o vencedor tem que estar aqui no momento do sorteio, tá? Vai ser feito no final do nosso evento.
E aí, se você estiver presente, for sorteado ou sorteada, você vai receber um Kindle da nossa equipe. A equipe está colocando aí, Yolanda está colocando aí no chat o link para esse formulário, para vocês preencherem, para concorrer a esse Kindle, tá? Vocês já podem preencher, abram aí, já comecem a preencher. No final, a gente retorna para fazer esse sorteio do Super Kindle aí. Pessoal, então vamos nessa, né? Chega de recadinhos iniciais, 10h11, tá na hora da gente começar nosso bate-papo. E para isso, eu não vou ser a moderadora sozinha aqui desse encontro, eu quero convidar o Andrei Freilich. Desculpa, Andrei, se eu errei o seu sobrenome. O André, ele é um super especialista, tem uma larga, vasta experiência com os MPs, né? Ele foi CIO do MP Rio Grande do Sul por 16 anos. Ele faz parte do ecossistema Liferay hoje, não está mais lá no MP, mas faz parte do ecossistema Liferay hoje. E a gente convidou ele para ser co-host desse painel junto comigo, porque é um cara que tem muita experiência e vai poder agregar bastante. Bom dia, Andrei, tudo bom? Bom dia, Anne, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Anne falou, eu fui CIO do Ministério Público por 16 anos, me desliguei em 2020, início de 2020, e de lá para cá tenho seguido, troquei o lado da mesa, estou para o outro lado da mesa agora, estou trabalhando com uma empresa que é parceira do ecossistema Liferay, né? Então, pela minha experiência do negócio aí do sistema de justiça, estou aqui para contribuir e buscar a aplicabilidade da solução em Ministério Público e Tribunal de Justiça. Legal, André, muito obrigada e obrigada por aceitar nosso convite para ser aí esse co-host. Eu acho que ter um especialista na mesa é sempre muito legal, viu? Então, muito obrigada. E agora, então, passando para o nosso painel, né? Os nossos super painelistas, que são as pessoas que foram convidadas de novo. A gente trouxe alguns casos muito interessantes, vocês vão poder conhecer mais, mas eu tenho certeza que todo mundo tem muito a contribuir. Então, coloque aí no chat, à medida que a gente for avançando nas perguntas, comentem sobre a experiência de vocês, como é que tem sido, os desafios, se vocês estão enfrentando a mesma coisa ou não. Vou chamar para o nosso painel, se eu tivesse um palco agora, eles subiriam ao palco nesse momento, mas eu quero agradecer de novo a participação e chamar aqui para o nosso painel o Gustavo Honorato, do MPRJ, né, do Rio de Janeiro, Luiz Henrique Gross, Luiz, desculpa de novo pelos sobrenomes, eu não consigo com sobrenomes de origem germânica, europeia, TJ Paraná, também está aqui o Luiz Henrique, e a Suzy Meira, do TJ Santa Catarina, também está aqui com a gente, tá? Eles vão, esse é o momento que eles subiriam ao palco, né? Então agora eu quero já começar com uma primeira pergunta, porque eles também já podem dar o bom dia para vocês, já podem se apresentar e contar um pouquinho mais sobre a experiência deles. Eu vou começar aqui pela ordem que está a nossa tela, eu vou começar pelo Honorato. Honorato, muito bom dia, obrigada pela sua presença. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, assim, nesse papo que a gente vai ter hoje, tem algum destaque do projeto de digitalização do MPRJ que você poderia mostrar para a gente? Um tema que você acha que foi o mais bem sucedido que vocês conseguiram, um grande desafio que vocês têm no MPRJ? Bom dia. Sim, bom dia, pessoal. Todo mundo conseguindo escutar? Tranquilo, sem problema? Sem problemas. Maravilha. Bom dia, um ótimo evento a todos. Eu acho que o grande desafio, né, da transformação digital, principalmente no mundo governamental, né, onde a maioria aqui está incluído, é a continuidade entre gestões, né? Por ser um programa de longa duração, a maioria dos órgãos governamentais possuem determinação específica de tempo máximo de gestão. E quando a gente fala, né, em transformação digital, a gente não tem um projeto ali de curta duração. A gente tem um projeto, né, na realidade, não um projeto, um programa, né, que se diria aí interligação entre vários projetos, de longa duração. E essa continuidade entre várias gestões traz aí uma grande dificuldade que eu vejo para a gestão em termos de gestão governamental. Esse é um grande desafio que eu acho que a gente enfrenta em grandes empresas como a MPRJ e acredito que nas outras áreas também. Tá? Mais uma vez, aí, bom dia a todos e um grande evento para todos. Obrigada, Honorato. Realmente é um super desafio, eu imagino que seja comum aí para várias áreas. Contem um pouquinho sobre isso também, tá, pessoal? Eu vou passar então agora a palavra para o Luiz Henrique. Luiz Henrique, bom dia. Conta um pouco para a gente sobre o TJPR. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite da Liferay para a gente poder contar um pouquinho da nossa história, né, das nossas dificuldades, frustrações, mas do que a gente conseguiu alcançar também e ainda tem a alcançar, né?
Bom, eu sou o Luiz Henrique, líder da equipe responsável pela plataforma portal no TJPR. E seguindo a tua pergunta, né, é um pouco do que o Honorato também comentou. O grande desafio nosso é demonstrar para a alta administração que o portal é algo estratégico, deve estar alinhado, né, que a gente precisa desse apoio e que seja algo constante e além das gestões, né? Então, se eu puder contar um pouquinho da nossa história, um resumo, espero que não me prolongue, que coisa vocês me cortam, né? Eu gostaria de dizer que a gente já tem uma história longa com o Liferay, né? A gente já usa a ferramenta há mais de 15 anos. Nós começamos lá em meados de 2006, 2007, com a versão community ainda, porque a gente queria aproveitar uma ferramenta tecnologicamente avançada e alinhada à nossa infraestrutura e à nossa tecnologia. A gente queria buscar melhoria nos serviços existentes e trazer uma autentificação unificada no nosso portal e nos serviços internos e externos. Internos a gente ainda não tinha no momento, né? E também descentralizar, né? Tirar um pouco aquela ideia de que o portal, os sites eram da TI, né? Dar essa autonomia, essa responsabilidade para as áreas fins, né? Então a gente teve esse desafio, como o Lorato comentou, e a gente no início focou mais na parte tecnológica para poder trazer a ferramenta. E uns 4 anos depois, depois a gente conseguiu mostrar que era interessante esse viés, vamos dizer assim, a gente conseguiu realmente envolver e aproveitar que a alta administração queria uma renovada, queria trazer serviços digitais ali em meados de 2011, mais ou menos. Então, nós conseguimos formar, na época, um comitê de governança, envolver o tribunal. A gente até brincava na época que o maior trabalho nosso no início era sensibilizar, chorar junto com os setores, né? Com os administradores, com as áreas responsáveis, trazer o pessoal para dentro, para eles verem que não era um problema que a gente estava criando, a gente estava querendo dar, na verdade, infraestrutura e ferramentas para eles poderem cuidar do serviço, né? Para a gente não ser considerado um empecilho, assim, porque a TI muitas vezes é vista como um empecilho, né? Então, nós demonstramos, na verdade, para a alta administração e para as áreas, que nós tínhamos uma ferramenta com capacidade de dar o poder que eles necessitavam, né? Com a autonomia necessária, a responsabilidade, né? De manter os conteúdos quando fosse necessário, onde fosse necessário, né? Então, né, nesse momento, a gente realmente teve um grande ganho, vamos dizer assim, na ferramenta, que já se mostrava bem interessante para a gente, porque a gente conseguiu organizar e estruturar ela de forma consistente, né? Que hoje a gente ainda está colhendo frutos daquela época, a gente diria. Então, a gente fez um mapeamento forte, trouxe papéis, as necessidades, levantou bem as necessidades das pontas, né? E conseguiu realmente aproximar o usuário final, né? Trazer ele para realmente cuidar do que é necessário, do seu serviço, das suas informações, tudo que fosse necessário expor para o cidadão, que é o nosso principal cliente, né, que precisa ter serviço e informações no momento certo para ele, né, e do jeito certo, esperado, o mais prático e simples possível. Né? Legal, Então, Luiz. hoje, E realmente... Desculpa, só para finalizar, na verdade, eu queria... Acho que foi até o case que a gente vai depois comentar um pouquinho mais. A gente hoje está na inovação da plataforma, migrando a nossa infraestrutura toda para a nuvem, que é um grande desafio também, que acho que a gente vai falar um pouquinho para frente, de como a gente conseguiu trazer isso e possibilitar, que foi um grande ganho, está sendo um grande ganho para a gente, e é o nosso futuro. Legal, Luiz, muito obrigada. Eu acho que você já passou aí por vários temas que a gente vai tratar mais em detalhes nesse bate-papo, e é uma experiência super rica. Obrigada aí pela sua presença. Eu vou convidar agora, então, a Suzy Meira, do TJSC. Bom dia, Suzy. Bom dia, Anne, bom dia, Andrei, bom dia, pessoal. Na verdade, Suzy Carvalho, tá, Anne? Acabou ficando Desculpe, errado. Desculpe, Suzy. Mas tá tudo certo, sem problema. Bom, eu sou do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Aqui estou representando o tribunal. E a nossa história, acho que eu concordo ali com o Luiz, com o Honorato, essa questão dos desafios, elas são muito parecidas, eu acho que em quase todos os órgãos. Para a gente, lá no início, né, a gente também trabalha aí com o Liferay, né, utiliza o Liferay desde 2011, inclusive lá no início, até a gente adotar a ferramenta, a gente foi visitar o Tribunal de Justiça do Paraná, que já era pioneiro e já estava utilizando há um tempo para conhecer como eles trabalhavam. E assim, a gente tinha, né, um portal que era estático, enfim, a ideia era conseguir garantir segurança, ter disponibilidade, enfim, poder trabalhar um pouco isso. E o desafio, ele acaba sendo, além de mostrar para a administração e tudo, ele acaba sendo também uma questão de a gente mudar um pouco de conceitos, né? Mudar conceitos no sentido de que a gente começa a trabalhar por perfis, começa a trabalhar por essa descentralização,
a gente não vê mais a visão hierárquica, mas a gente começa a ver uma visão mais de prestação de serviços. Então, esse para a gente foi um desafio muito grande, né? Lá no início, quando a gente começou em 2011, 2015, quando a gente lançou o portal no Lifer, e está sendo a cada evolução que a gente tem trabalhado. A gente tem buscado sempre evoluir. Eu acho que hoje um dos nossos desafios atuais é a questão da acessibilidade, que também a gente deve comentar um pouco mais, e que tem sido, né, uma necessidade e uma cobrança também do próprio CNJ de a gente estar adequado com isso. Então, acho que em linhas gerais era isso, a equipe está aqui também no chat, né, a ideia é a gente trabalhar em conjunto aqui nesse painel. Obrigada aí pelo convite também. Obrigada, Suzy. Excelentes pontos. Eu vi que o Gustavo já está com a mão levantada. Legal, Gustavo. Só já passando aqui por todos esses comentários de vocês, a gente tem várias questões muito latentes, né, em todas as instituições. A gente está falando de mudanças culturais, a gente está falando do olhar para o cidadão, né, a autonomia, a questão da nuvem, da segurança, da acessibilidade. Então, são temas que a gente vai percorrer. Gustavo vai fazer um comentário aí para a gente? Sim, só fazendo uma complementação aqui, Anne. Na realidade, assim, a história do MPRJ, ela não começa no MPRJ, começa no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, há mais ou menos 15 anos atrás, né, complementando ali o que o Luiz Henrique falou, começando com o Lifer da comunidade, a gente criando um novo portal, trazendo um novo conceito para uma instituição gigantesca como o TJRJ. Depois de alguns anos, complementando ali com o Lifer, né, implementamos dentro do TJRJ e depois fomos convidados para ir para o MPRJ e começamos o processo novamente, né? A gente tinha o Oracle Portal e começamos ali a catequização, né, de uma mudança de ferramenta, uma mudança cultural, e implementamos aí há mais de 10 anos já o Lifer, e agora no processo de mais de 12 portais de migração, indo para novas tecnologias, tentando centralizar ali uma plataforma, né, robusta como o Lifer, tá? Só complementando aí, fazendo um pouco o adendo da mudança da plataforma. Excelente, Honorato. Eu acho que uma coisa super interessante do que você traz, do que Suzy trouxe, Luiz também, é mostrar que isso é uma jornada, né? Vocês falam muito sobre a experiência, não é uma coisa do dia para a noite, né? É um processo que exige bastante dedicação e que exige uma visão de longo prazo também, né? Vocês contando sobre o tempo, né, que vocês vão avançando na plataforma, isso é muito interessante, né? Então, eu acho que isso é uma outra característica. E aí, já aproveitando, Honorato, que você comentou aí sobre a jornada do MPRJ, você poderia comentar um pouco a respeito de um tema que Suzy também levantou, a respeito da acessibilidade, né? A gente sabe que existe uma lei brasileira, né, de inclusão, né, Lei Brasileira de Inclusão, e como é que no MPRJ vocês têm lidado com esse desafio de tornar os portais e os canais mais acessíveis? Realmente é um grande desafio, né? Não é fácil. Primeiro, para você conseguir, né, pessoas capacitadas para desenvolver e testar um software, né, com acessibilidade. Então, de 3 anos para cá, mais ou menos, o MPRJ vem se profissionalizando, vem mudando totalmente a estrutura, não só da área de TI, mas da parte administrativa também, pensando em acessibilidade. Então, diretamente na gerência de portal, né, da qual eu faço parte, o desafio é muito grande. Então, desde conseguir um desenvolvedor, uma pessoa específica com conhecimento para desenvolver sistemas e portais com essa característica, até uma equipe de teste para ver essa qualidade, né? Mas eu fico feliz de ver que realmente a gente está cada vez mais amadurecendo para isso, que isso é de suma importância, né, para a sociedade como um todo, em termos de utilização e captar a informação. Não só, né, a acessibilidade, quando a gente fala, não é somente uma pessoa cega, né, uma pessoa com dificuldade de leitura, né, é uma gama muito grande em termos de acessibilidade, tá? Essa transformação não é fácil, realmente é uma mudança cultural da instituição como um todo e um aprendizado aí que há mais ou menos 3 a 4 anos a gente vem fazendo essa transformação dentro do MPRJ. Mas ainda tem muito ainda para melhorar, muito ainda para criar, muito ainda para desenvolver. Tá? É uma jornada muito grande, ligado com o que eu falei, na realidade, assim, isso daí é um caminho não de uma administração só, isso daí passa e perpetua por algumas administrações,
e precisa, né, você ter um ponto final, você ter um objetivo muito grande para você conseguir realmente abarcar um projeto, né, um programa de um tamanho como esse, tá? Legal. Luiz, você também quer compartilhar sobre acessibilidade? Eu acho que é um tema super interessante, né? Isso, eu gostaria de complementar um pouquinho também da nossa experiência. Que nem o Honorato comentou, é muito importante o engajamento da instituição, na verdade, também, que foi interessante que através da... Todo mundo bate, geralmente, a primeira coisa no portal, né? Serviços não estão bons, não tem acessibilidade, né? Na verdade, assim, tem muita coisa além disso, né? E tem a parte física também, de problemas de acessibilidade também, né? Da pessoa com deficiência, né? Que também precisam ser tratados fora o mundo digital, que na pandemia foi o essencial, vamos dizer assim, né? E do dia para a noite a gente teve que realmente melhorar e tratar melhor o mundo digital para todos os públicos, né? Então foi muito interessante que através do portal, com as reclamações, que geralmente batem primeiro ali, né? A gente conseguiu levantar que toda a instituição começasse a se capacitar sobre esse assunto, porque na verdade a gente fala de acessibilidade, mas é um assunto bem extenso, complicado no mundo digital e no mundo físico também. E foi interessante que a gente conseguiu mostrar assim, que não era um problema só da TI, dos sistemas estarem aderentes, mas de como a gente utiliza o sistema e gera informações para o cidadão também, né? De como a gente está trazendo serviços para o cidadão final. Também pega muito na parte de usabilidade, às vezes a acessibilidade é ferida pela falta de usabilidade de um serviço ruim. Então foi bem interessante que a gente conseguiu mostrar que não era um problema só do portal e só dos sistemas, que também a gente tem que atender as leis de acessibilidade e inclusão, além das leis de acesso à informação também, que foram muito discutidas, da LGPD também, cuidar dos dados que são expostos, né? E o próprio CNJ ajudou a gente um pouquinho no Tribunal de Justiça ali do Paraná, porque começaram a fazer auditorias de serviços digitais, que a gente até parabenizou, né? No início o pessoal às vezes tem medo, né, de uma auditoria, mas para a gente achou que foi muito interessante, porque a gente precisava que alguém de fora desse esse feedback para a gente e ajudasse a demonstrar a importância do assunto, né? Então é bem importante, é um assunto que não acaba, além das melhorias de serviços digitais, e de todos se preocuparem com isso no mundo digital e físico também. Então foi bem interessante para a gente divulgar isso, vamos dizer assim. É interessante ver esse ponto de que eu imagino o desafio que vocês tenham passado durante a pandemia, né, com o aumento de número de acessos, né, e a necessidade de estar pronto para atender todos os públicos. E tem tanto essa pressão do usuário, né, do público, do cidadão, mas também das instituições, né, como você citou aí o CNJ, a importância, tem a legislação chegando. Então, eu imagino que seja aí várias peças se movendo, né, ao mesmo tempo para você lidar. Suzy, como é que foi para vocês aí no TJ Santa Catarina? Desculpa, Luiz, quer finalizar? Eu só queria complementar que, para puxar um pouquinho a sardinha do Liferay, que a gente já defende há um tempo e está junto nessa jornada, a gente começou a demonstrar para o pessoal que quanto mais serviços, integrações no portal, porque a gente também tem dificuldade, às vezes, de integrar, melhor a gente estaria atendendo a esses requisitos de acessibilidade, serviços responsivos, né, dos dispositivos, usabilidade. Então, a gente começou a conseguir trazer mais serviços para o nosso portal. Então, isso foi só para complementar um pouquinho e até puxar um pouquinho a sardinha do Liferay. A nossa situação aqui também, só complementando rapidamente o que o Gustavo e o Luiz comentaram, né? A nossa situação é bem parecida, né? Eu acho que essa questão da importância da acessibilidade, de começar a olhar isso, não apenas como uma questão de leitor de tela, de libras, mas assim, do arquivo que a gente está disponibilizando, qual é o tamanho desse arquivo, se a pessoa, né, tem a noção do que ela vai baixar, o que vai acontecer, se ela está acessando de uma rede um pouco mais lenta, ou se ela tem espaço para aquilo. Então, na verdade, a acessibilidade a gente tem pensado nesse como um todo, né? Não apenas a questão aí para pessoas com deficiência, né? Então, é uma questão de várias situações. E aí isso envolve também a questão de usabilidade e especialmente pessoas, né? Que foi aquilo que o Luiz comentou. Apesar da ferramenta ter disponíveis, né, todos os meios para a gente promover acessibilidade, a gente consegue colocar títulos de tabela, a gente consegue utilizar os títulos, a gente consegue ter links acessíveis, utilizar texto alternativo, a gente precisa que as pessoas façam isso, né? Então, é uma questão de uma conscientização maior do que simplesmente o uso de ferramenta. E aí também, no nosso caso, a auditoria coordenada do CNJ também acabou dando um empurrãozinho, isso foi bom, porque a gente conseguiu aí, como resultado, né, a gente tinha, em 2021, no momento da auditoria, as nossas páginas, né, utilizando o Waze,
várias delas estavam com uma classificação ruim e a gente conseguiu avançar aí em um ano para quase todas acima de 95% de acessibilidade. Então, foi aquela cutucada que às vezes a gente precisa para trabalhar e fazer o negócio acontecer, né? Então, era isso, só para complementar um pouquinho. Excelente, Suzy. Andrei. Não, o bom de participar de painel com gente inteligente é que a gente, se demorar um pouquinho, o teu assunto já foi endereçado. Né? Não, o pessoal já falou aí, o Honorato, o Luiz Henrique e a Suzy já endereçaram exatamente o que eu ia dizer. Primeiro, eu ia falar que existem resoluções dos conselhos, né, do CNMP e do CNJ, e baseados, impulsionados pela lei, acabam passando para os órgãos essa responsabilidade, já foi endereçado isso. Outra questão é que a acessibilidade, o pessoal gosta muito de botar isso tudo na conta da tecnologia, mas precisa ter em todas as áreas do Ministério Público, desde acesso a sedes, que foi uma briga aqui no Rio Grande do Sul, mas principalmente ao atendimento, a central de atendimento presencial. Então, tu imagina numa central de atendimento que muitas vezes trabalha em regime de plantão, tu ter uma pessoa que se comunique por Libras, que se comunique com pessoas com deficiência de cognição. Então, e aí agora, obviamente, o Luiz Henrique já endereçou também, que foi quanto mais serviços tu passar para cima da internet e tiver uma ferramenta que te permite ser mais acessível, melhor. Eu tenho na família uma pessoa que tem dificuldade de visão e a melhor coisa para ele é quando o serviço é digital, porque ele usa lá o Virtual Vision e ele lê toda a página, quando a página está bem tagueada, né? E isso é um dos recursos que chama atenção aí no Liferay, porque ele é todo preparado para essa parte de tagueamento, para tu saber no tab exatamente que tu está passando em ordem o menu e o tab não pular para outro highlight que, para quem está escutando, não faça contexto com o que ele está naquele momento lendo. Então, o pessoal já endereçou aí. Uma coisa também super interessante nesse ponto, André, que você trouxe, como a gente vê também uma profusão de dispositivos, né? À medida que as pessoas vão... O portal, ele não está mais só no computador, né? No desktop. A pessoa, ela passa a usar em diversos dispositivos, né? As soluções. Boa. E, às vezes, dependendo enfim, a pessoa, sendo uma pessoa com deficiência ou não, ela tem preferências porque dispositivos estão mais preparados para atender as necessidades específicas dela, né? Então, o celular, ele tem você tem uma capacidade de leitura das informações que estão lá, você consegue, de maneira bem responsiva, fazer todas as ações. E aí eu queria trazer um pouco dessa questão dos dispositivos e da responsividade, né? Eu acho que o Honorato pode compartilhar um pouco da experiência dele no MPRJ, como é que foi considerar esses diversos dispositivos, né? Como é que é a jornada, né? Considerar que o cidadão não está mais acessando só de um único local, né? Como é que é para você, Honorato, isso? Na realidade, até fazendo um gancho da acessibilidade, né, a felicidade, né, da gente ver e a grande importância que nós temos, né, desenvolver plataformas, né, não só mais hoje portais de informação, mas interligadas, como você falou, Anne, em todos os dispositivos. Né, em termos de responsividade, né, isso daí já é ponto passivo, né, os portais eles têm que ser acessíveis por qualquer dispositivo. Pós-pandemia, a gente viu um crescimento gigantesco de acessos a portais por outros dispositivos, às vezes, né, em alguns portais, mais do que um próprio desktop. Né? Então, ter uma plataforma com a facilidade, né, como eu falei, 15 anos atrás, o Liferay, né, a vida dos dispositivos móveis não é como é hoje. A gente tinha uma dificuldade maior, e hoje a plataforma que a gente tem já vem com responsividade, já facilitando muito ali a criação e a responsividade para os dispositivos móveis. Né? Isso daí, você criar um portal hoje que não tem uma responsividade para os diversos dispositivos, cercear, né? Pensando ali em termos de acessibilidade, cercear aí a informação de uma pessoa que acessa, muitas pessoas não têm nenhum computador mais, acessam através somente de dispositivos móveis. Né? Isso é muito importante quanto ali a acessibilidade para um cego. Né? Então, isso daí, cada vez mais, agora a gente migrando para os portais do MPRJ para a plataforma 7.2, né? A facilidade ali da criação de responsividade dos portais. Tá? Isso daí já é ponto pacífico, não tem como você ter um portal que não tenha ali uma responsividade. Tá?
Realmente, Luiz. E assim, um ponto que eu acho que puxa também essa questão da responsividade, que eu até queria perguntar para o Luiz Henrique, vamos lá, a partir de agora, a partir desse momento, né, como você falou, não é mais uma discussão, você precisa estar em todos os dispositivos. Estando em todos os dispositivos, você também precisa estar disponível o tempo todo, né? As pessoas estão com o celular na mão e uma questão fundamental de você conseguir disponibilizar aquele serviço a qualquer hora do dia, 24 horas, 7 dias por semana, né? E aí o Luiz Henrique tem uma experiência muito legal do TJ Paraná, que é o uso de nuvem, né? Que garante, pelo menos ajuda bastante, né? Na questão de estabilidade, né? O downtime reduzido. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco, não só sobre isso, Luiz, mas também sobre a questão de segurança, né? A partir que você tem primeiro, um aumento no número de acessos, mas também vindos de diversas fontes, né? Como é que vocês têm lidado no TJ Paraná usando a nuvem? Então, esse período da pandemia, né, e pré-pandemia até, na verdade, acho que a gente deu um pouco de sorte que acho que com a ferramenta, com os esforços que a TI já estava realizando internamente mesmo, a gente estava procurando várias formas de garantir a estabilidade, a escalabilidade do portal, a resiliência dele, né, porque a gente já estava começando a ter um grande número de serviços de back-end, né, que estavam integrados. Então a gente começou a avaliar e mudar um pouco o formato de integração no portal, até para garantir a resiliência, né, com frameworks similares ao Netflix, né, que é distribuído em vários países, em vários lugares, para streaming, e virou uma grande ferramenta para a pandemia, para o pessoal sobreviver também, né? Então a gente antes já estava começando a ver esses frameworks também para garantir a resiliência do portal, para ele ter os serviços e ele ser resiliente, né? Ele poder aguentar. Mas durante a pandemia, realmente, a gente, de repente, do dia para a noite, teve mais de 20 mil usuários internos já, como usuários externos, com uso constante, né, que era o nosso uso da rede interna. E com isso também aumentou muito a visibilidade dos serviços, além dos usuários internos, os externos também estavam procurando mais, porque tudo era meio digital na pandemia, né? Então, acho que a demanda dos portais públicos, dos serviços online, só cresceu, né? E a gente teve necessidade de novos serviços digitais, aderentes, responsivos, resilientes, né? Para o trabalho remoto também, né? De todos. E a gente sofreu vários ataques também da Europa, da Ásia, da América do Norte, da Rússia, China, Alemanha, Coreia. A gente teve links de conteúdos e de acesso aos serviços com mais de 160 milhões de acessos em massa. Eu tinha até colocado na colinha para lembrar aqui desse momento difícil, vamos dizer assim, que a gente teve que sobreviver, e acho que graças aos esforços da nossa TI, da segurança e da própria ferramenta, a gente conseguiu mitigar, criar contingências e aguentar, vamos dizer assim, a gente foi um dos poucos portais que na época vários portais tiveram quedas, né, quedas significativas, ataques significativos, né, e a gente foi um dos poucos que, graças a Deus, também a gente não teve esse problema, né? E na verdade, assim, na pré-pandemia a gente já estava, voltando àquele assunto que você estava falando da nuvem, a gente já estava pensando em como trazer a plataforma, simplificar nossos esforços, infraestrutura, segurança, como um modelo SaaS ou PaaS, que o mercado já tinha uma tendência forte, né? Principalmente o mercado privado, para facilitar a nossa inovação, a simplificar os desafios, investimentos de recursos humanos, tecnológicos. Mas aí na pré-pandemia, na verdade, a gente tinha uma certa dificuldade para demonstrar como que seria feito esse investimento, como que ele poderia ser feito de forma segura, aderente. Então, a própria administração no tribunal ali, a gente não tinha um apoio, né? Eles tinham eles tinham um receio, né, desse investimento na nuvem, né, da plataforma como nuvem, de modelos de nuvem, né? E a pandemia, nesse aspecto, para nós, auxiliou, porque, na verdade, tudo virou digital. Então, as plataformas em nuvem agilizaram muito esse processo e facilitaram. Então, a gente tem outras plataformas em nuvem já também. E a gente conseguiu, trabalhando muito junto com a Lifer, com os parceiros nossos, fazer acontecer a nossa licitação, né? E com garantias de que a gente tinha como investir de forma segura na plataforma em nuvem, né? Então, nós fizemos vários estudos de viabilidade técnica, demonstramos os benefícios da plataforma em nuvem, encontramos auditorias dos tribunais de contas que falavam especificamente sobre plataformas em nuvens, que ajudaram muito, porque, na verdade, já tinham as perguntas, né, do que a gente deveria atender e se preocupar, além do que a gente já entendia e já sabia que era importante. E com a plataforma em nuvem do Lifer, a gente viu que o Lifer correu muito na frente nesse aspecto e estava bem aderente a certificações mundiais, né, vamos dizer assim, que garantem que a plataforma ela está atendendo e ajudando a gente a garantir que é um investimento seguro, né, para atendimento dessas leis que a gente já comentou,
né? Tem as certificações do ISO 27001, SOC 2, RIPA, que agora eu nem lembro direito, mas assim, são certificações extremamente importantes na área de medicina. O pessoal, acho que era o IPA, que é muito importante por causa de proteção de dados, né? A parte de metadados, de pacientes, né? Então, a parte de medicina tem que estar muito aderente em todos os seus sistemas, né? Então, isso facilitou a nossa forma de comprovar que era um investimento que a gente não era só uma tendência de mercado, era um investimento importante, seguro e que traria um grande ganho para o tribunal, para o cidadão, para a nossa equipe, para reduzir custos, reduzir esforços, né, de recursos humanos. E a gente daí, com as SLAs, que a ferramenta também garantia, né, com a prestação global, com outras formas de disponibilizar os serviços online, que garantiam escalabilidade, redundância, né? Então, isso facilitou muito a gente poder ir para esse novo mundo, vamos dizer assim, que a gente vê que é uma tendência de mercado, e que agora o poder público, acho que a gente até ajudou um pouco outros órgãos, talvez, a poderem ter essa possibilidade que a gente antes não tinha realmente como fazer acontecer, né? Pela resistência do pessoal e porque, na verdade, não existia esse formato ainda para a gente poder realmente engajar nessa jornada agora no mundo da experiência digital com a nossa plataforma em nuvem, né? Então, isso foi bem importante, né, para a gente, nesse período, conseguir superar e investir dessa forma. Legal, Luiz. E é legal que também vocês vão setando benchmark, né? As experiências que vocês trazem, né? Passar por esse, literalmente, perrengue, né? Que você descreveu aí, é muito interessante, porque seta benchmark, né? O pessoal pode olhar e basear na experiência de vocês para pensar justamente essa adesão à nuvem. Muito legal essa experiência e, à medida que você ia falando, eu ia pensando na complexidade, né? Como as coisas ganham uma complexidade e como o uso de uma plataforma, o uso de uma tecnologia de soluções digitais, ela ajuda a endereçar isso. E aí, Andrei, você que tem muito mais experiência, né, do que eu aí nesse assunto, acho que a gente podia abordar um pouco essa questão da complexidade, né? A questão dos times internos também, que precisam se adaptar às novas soluções, né? Como é que você vê um pouco isso? Enfim, vou deixar aí você à vontade também para perguntar para o pessoal. Pois então, essa é uma pergunta que eu queria fazer mesmo, hoje eu, quando vou falar de Liferay com ministérios públicos, normalmente, ou com algum tribunal, a gente sempre enaltece a ferramenta do ponto de vista de que tu passa para o usuário, seja ele um centro de apoio, falando de Ministério Público, ou um setor específico dentro do tribunal, tu passa para o usuário muito mais responsabilidade de manutenção e utilização e interação no portal do que as ferramentas anteriores, né? As ferramentas mais antigas. Por exemplo, o Ministério Público utilizava ferramentas até avançadas aqui do Rio Grande do Sul, me refiro, claro, se utilizava ferramentas bem avançadas, trabalhava com Python, uma época trabalhou com Zope, com Joomla, e mesmo assim a área de comunicação ficava restrita a publicar conteúdo. Então ela podia publicar textos, podia publicar imagens. Ela não criava campanhas, por exemplo, ela não mudava formato de página, ela não definia para cada usuário o que ele ia ver primeiro, o que ele ia ver depois, o que vinha em primeiro plano quando esse usuário chegava. E com essa ferramenta, inclusive o Ministério Público do Rio Grande do Sul está analisando pela segunda vez, ele está no segundo ciclo de análise de Liferay, e agora está muito mais engajado no processo. Com a Liferay, tu consegue passar para as áreas fins muito mais autonomia na gestão desse portal. E isso impacta demais na TI especificamente, que era o meu mundo. Antigamente, quando, por exemplo, a comunicação precisava criar um fórum, ou precisava criar um formulário, ou uma coleta de dados para o cidadão, alguma coisa, tudo vinha para a TI. E com o Liferay, com um ciclo até relativamente, um ciclo de aprendizado curto, tu consegue fazer com que um centro de apoio faça a sua própria interação com o cidadão, gerando elementos e artefatos no seu portal. A área de comunicação navega muito bem nesse tipo de coisa, porque é o métier deles, né? Então, eles fazem campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, eles mudam todo o visual. Então, existe essa possibilidade de tu dar muito mais autonomia para o usuário. Então, a pergunta fica aí para o Honorato, até acho que a gente já especulou isso numa reunião prévia, se o Ministério Público do Rio de Janeiro sentiu uma transformação nessa utilização, assim, o que mudou na carga de trabalho da TI, o que deu de mais autonomia para as áreas fins, né, de trabalhar com a integração digital? Nós estamos hoje num processo, na realidade, assim, eu vou até dar um passo atrás, tá, Andrei? Dentro do MPRJ, nós temos 12 portais
com mais de 120 aplicações nesses portais, tá? Alguns portais não são live ainda, são portais aí de tecnologias de 15, 16, 17 anos atrás. Então, de 3, 4 anos para cá, a gente começou a fazer um processo de migração de todos esses portais para a nova plataforma 7.2, primeiro unificando toda a tecnologia, facilitando ali a nossa área de desenvolvimento, a nossa área de conteúdo, que é da própria gerência de portal, a fazer a atualização dessas plataformas. Agora, com a nova plataforma, com o Lifer 7.2, a gente já começou a fazer essa distribuição, né, desonerando ali, a gente tem mais ou menos 800 a 900 chamados de atualização de conteúdo por mês, diretamente para a gerência de portal, com uma equipe de 2 profissionais e mais 2 estagiários, e nós estamos nesse processo já de transformação, né, para desonerar ali a equipe diretamente da gerência de portal, transferindo ali essa publicação de conhecimento para áreas específicas. Nós temos um portal que a gente, há um tempo atrás, já começou a fazer isso, né, estudando e vendo como é que essa informação é publicada pelas próprias áreas, que é o portal Integris, um sistema, né, da parte jurídica entre o MPRJ e o Tribunal de Justiça, onde a própria área coloca as informações como atualização do sistema, indisponibilidade do sistema, manutenção, desonerando ali diretamente da área, né, da gerência de portal, a parte de publicação. Facilitando, lógico, a pessoa tem que ter um conhecimento básico, né, em termos de publicação, entender, mas nada que ali um treinamento inicial para uma área de comunicação, uma área de um call, consiga ali, né, fazer essa publicação, uma mudança de texto, alguma coisa bem simples, desonerando ali a parte da TI, como você falou. É um processo aí de mudança de cultura, né? Primeiro, vendo o valor que a área tem como responsabilidade. Quando a gente fala inicialmente aí, passar esse conhecimento para uma área, para um call, ela vai falar assim, não, isso daí não sou eu que faço, eu peço para você e você faz. Mas, assim, isso daí depois, demonstrando a grande importância que ela vai ter em termos de não depender de uma outra área, né? Eu tenho aqui 4 profissionais fazendo a publicação do Ministério Público como um todo. E não depender, depender da gerência de portal para fazer essa atualização de conteúdo e ficar independente da área da TI para mudar um texto, mudar alguma coisa, é de suma importância para eles. Então, fazer eles perceberem o valor disso, que isso não é simplesmente para desonerar a TI, mas não, para deixar o serviço mais ágil e mais aderente ao que eles pensam dentro do centro de apoio, pegando o CAL como um exemplo, né, que tu usaste. Né? Sim. Na plataforma antiga, a gente tinha muito desenvolvimento de sistema. A gente, para ir para esse processo, por exemplo, se vocês acessarem hoje o portal da MPRJ, tem uma área de notícias. Nós desenvolvemos um sistema para a parte de notícias, que hoje é de responsabilidade da assessoria de comunicação fazer a publicação. Então, ela tem toda a gestão disso, a gerência de portal não faz a gestão das notícias do portal, mas é através de um sistema. E com a evolução do Lifer, hoje a gente já tem a grande possibilidade de ter, sem desenvolver sistema, você colocar ali, dar a possibilidade de fazer isso que nós fizemos com a parte de comunicação, através de um sistema, fazer sobre uma publicação de conteúdo. Né? Hoje eu não vejo a minha estrutura pegando algumas informações, como o Portal da Transparência, que desenvolvemos sistemas como de notícias. Eu não tenho estrutura hoje para pegar todo esse conteúdo e fazer essa publicação. Então, é cada vez mais colocar a área da TI realmente para desenvolver, né, e entregar o produto diretamente para o usuário final, para ele ter a gestão ali diretamente do que ele vai publicar e como ele vai publicar. Tá? Eu vi que a Suzy levantou a mão, eu vou acompanhando aqui, eu vi que a Suzy, em vários momentos, ela ia fazendo assim, porque com certeza no TJSC ela teve vários desafios. Suzy, comenta um pouquinho para a gente. Não, na verdade, eu queria só complementar, eu acho que a situação do TJSC, né, é muito parecida com a do MPRJ. A gente, né, inicialmente também, inclusive, quando a gente iniciou a prospecção de uma ferramenta para migrar o nosso portal lá, antigamente, que era estático, que a gente usava Dreamweaver para atualizar, a intenção desde o início foi essa, né, de trabalhar um pouco essa descentralização.
que o dono da informação pudesse ser responsável pela sua informação. A gente conseguiu avançar um pouco nisso, né? Não conseguiu, acho que tanto quanto a gente gostaria, mas a gente hoje já tem, né? Então, a equipe de comunicação consegue, né, fazer todas as publicações sem depender da TI para essas publicações, atualização de conteúdos, enfim, de imagens e tudo mais. Mas o que eu queria comentar também é que isso tudo, né, essa questão de a gente poder dar essas responsabilidades e uma certa autonomia para os setores também consegue fortalecer a governança do portal. Eu acho que com essas possibilidades a gente consegue, né, criar normativas e conseguir trabalhar para que a gente tenha uma governança efetiva, cada um com as suas responsabilidades, cada um cuidando, né, do seu papel. E eu acho que isso é extremamente importante quando a gente tem portais tipo o nosso, a gente está com 39 portais, mais de 3.500 páginas, é muita coisa, não dá para ficar tudo com a TI, não tem como, né? Luiz também foi notando, eu vi que ele também foi assim, essa coisa da equipe de TI ter que absorver tudo é um desafio também, né, Luiz? Imagina. A gente vai relembrando um pouquinho, conversando aqui, tudo que a gente passou, né, toda essa evolução da ferramenta também, que realmente trouxe vários benefícios além da parte de uso da ferramenta, né, de dar poder para o usuário final, com aquela história que eu comentei da sensibilização que a gente teve lá no passado, em 2011, que os usuários viram que a ferramenta é deles, é para eles, e eles são responsáveis, né? A gente viu que a gente conseguiu trazer muito do conhecimento tácito das pessoas, né? No conhecimento que, como o pessoal chama de explícito, né? Realmente colocar ele além da pessoa, né? E ver que isso não é uma coisa ruim, né? Na verdade, isso é uma coisa inerente, né? As pessoas, a gente tem um pouquinho de receio, às vezes, de compartilhar, de colaborar, de expor o nosso conhecimento, né? E o tribunal, como um todo, começou a ver que, na verdade, não, esse conhecimento aí melhora o meu trabalho, melhora o trabalho do meu colega, eu tenho mais tempo para focar em outros serviços mais importantes também, né? Eu perco menos carga de trabalho, e daí a gente começou a ver também que no lado da TI também a integração foi cada vez mais simplificada através do Liferay, né? A gente conseguiu integrar de forma mais fácil também os serviços, então isso trouxe um grande ganho para a gente internamente na TI para poder focar em serviços, né? Desonerar e parar de ter aquela ideia que a TI é responsável por serviços, informações que estão online, né? Então, realmente, o usuário começou a tomar a rédea da sua área, do seu serviço, até do serviço mesmo, né? Das suas informações. E hoje, falando um pouquinho de números, a gente tem mais de 83 sites e subsites no nosso portal. Eu tirei alguns números da última vez que a gente levantou também de mais ou menos 85 mil páginas. Nós temos mais ou menos 400 usuários que são conteudistas das áreas não da TI, né, usuários do tribunal, de áreas fim, né? Isso foi bem interessante. Então, eles realmente estão trabalhando, alguns diariamente, alguns esporadicamente. E uma coisa importante também é que a área de comunicação viu que era uma ferramenta estratégica alinhada principalmente a eles, né, que expõem informações e sabem como expor. Então, eles tomaram até a rédea, a gente teve regulamentação interna no tribunal de como devem ser expostas as informações, as adequações, as formas, as estruturas, né, no portal que foram criadas, elas estavam alinhadas, né, à regulamentação que a área de comunicação definiu de como devem ser expostas as informações, além da área de comunicação, mas principalmente na área de comunicação. Então toda a parte visual do portal, como ele foi moldado, simplificado, como ele está atendendo, análises estatísticas para a gente mexer na estrutura, principalmente a área de comunicação que tomou a rédea realmente de definir esses padrões, né, de como as informações devem ser expostas e apresentadas, né. Legal, Luiz, muito bom. Pessoal, a gente está indo para a última pergunta aqui do nosso painel. Vou só lembrar o recadinho que me passaram aqui, que a gente vai fazer o sorteio de um Kindle, tá, pessoal? No final do nosso encontro hoje, o link está aí no chat para vocês preencherem, não esqueçam. Já já a gente fecha o formulário para poder fazer o sorteio. André, eu vou deixar contigo essa última pergunta, porque eu acho que é um tema que a gente discutiu bastante e que o Luiz, mostrando aí essa jornada dele, trouxe também. E que a Suzy, quando fala da quantidade, né? Quando todas as vezes vocês trazem os números da quantidade de portais, eu me assusto. E eu fico pensando na questão de personalização, né? André, você comentou um pouco sobre isso. Queria saber um pouco aí da sua visão e também, para fechar aí o nosso painel, a pergunta final aí para os nossos painelistas. Hoje em dia, a personalização de portal e a adaptabilidade dele ao perfil do que a pessoa está acessando é algo bem desejável, né? A gente está acostumado com os cookies aí na internet, agora existe uma legislação que tem que sempre pedir autorização para acessar, a gente passa o dia inteiro dando ok para cookies, somente os necessários, enfim, o cookie também é uma forma de se tentar
fazer essa personalização, né? Outra feature que eu acho que a Liferay realmente sai na frente aí das ferramentas de portal é essa capacidade que ela tem de criar um universo, vamos chamar assim, uma jornada para cada perfil de usuário. Seja esse usuário, se ele for logado, vamos dizer assim, para intranet, internet, melhor ainda, porque aí tu tem uma série de dados dos recursos humanos, vamos dizer assim, a localização dessa pessoa, tem dados, inclusive, sociais dessa pessoa, tu tem informações sobre ela e tu pode criar uma jornada específica. Um exemplo, o camarada é servidor do Ministério Público da área técnica, ele é da divisão de assessoramento técnico, né? Do gabinete de assessoramento técnico, alguns chamam também. Por que não já deixar disponível para ele, toda vez que ele entra na intranet, no portal dele, as ferramentas que aquele setor utilizam em primeiro plano? Sem falar que tu pode trazer ferramentas ou não, mas só a parte de como dispor essas ferramentas já é extremamente interessante de tu mudar e personalizar de acordo com a pessoa que está acessando. Em questões de pessoas não logadas, como, por exemplo, tu está na internet, no portal público, tu pode, eventualmente, fazer um questionamento na entrada, sabendo de que região do estado você está falando, se tu tiver alguma mensagem importante para dar para alguma região do estado. Ou simplesmente pelo IP que ele vem, sabendo se ele é do estado ou se ele é de fora do estado, tu pode dar adaptabilidade, né, para esse tipo de pessoa. Um exemplo, Centro de Apoio do Meio Ambiente, ele está com uma campanha sobre mata ciliar, por exemplo. Ele quer identificar toda vez que algum assessor entra no portal na internet e é de uma determinada, está lotado numa promotoria de uma determinada região do estado, ele já quer trazer uma pesquisa ou um formulário para preencher que as promotorias precisam fazer, né, para aquele assunto de meio ambiente. E assim para direitos humanos, para defesa do consumidor, seja o que for, tu consegue dar essa adaptabilidade, sem falar questões de cores, de posição que as coisas vão aparecer. Então, isso é realmente um recurso muito interessante que normalmente é algo que fica um pouco mais para frente na jornada de implantação de um portal, né, de uma ferramenta nova. Então, eu queria ouvir de vocês, também podemos começar aí para inverter pela Suzy, né? Se quando foi adquirido, foi mirado nesse recurso, se isso foi um recurso valioso para se tomar decisão de o que adquirir, e se vocês têm planejamento para usar essa questão da adaptabilidade do portal ao usuário para o futuro, ou se já utilizam alguma coisa. Então, a premissa, ela existia desde o início, assim, quando a gente começou a desenhar o nosso novo portal lá em 2013, 2014, a gente já trabalhava com as personas e com os perfis, né? Então, a gente já trabalhava com cidadão, advogado, magistrado, servidor, justamente com essa ideia de personalizar. Eu acho que a gente não conseguiu ainda avançar tudo que a gente pode, que a gente gostaria, a gente tem trabalhado com agrupamentos, mas a gente já utiliza, assim, as informações, né, de acesso às informações do usuário para alguns encaminhamentos. Inclusive, a gente tem alguns ambientes restritos, né, dentro do portal, que só magistrados conseguem acessar, alguns que só o usuário logado consegue acessar. Enfim, a gente já caminhou um pouco nisso, mas a gente acha que tem muita coisa ainda para fazer, né? Mais ou menos isso que o Andrei comentou, de você conseguir ter uma experiência personalizada, né, desde o início, e isso a gente tem internamente também, né, dentro dos próprios setores, o setor de finanças, o setor que trabalha com gestão de pessoas, não necessariamente precisam estar vendo as mesmas informações o tempo todo, né? Então, essa personalização, ela serve tanto para o público externo, quanto para o público interno, né, essa divisão grande. A gente tem feito alguma coisa, mas ainda falta avançar muito nisso, e é muito bom saber que a ferramenta, né, nos permite isso. Isso é uma vantagem que a gente encontra, porque a gente sabe que tanto essa questão da personalização, quanto até fazer um pequeno parênteses aqui, quanto a questão de customização, a gente consegue fazer, né? Então, a gente precisa, às vezes, customizar a ferramenta para alguma coisa, utilizar algum protocolo, né? Recentemente, a gente utilizou aí o Open Graph Protocol para fazer algumas demandas, integrações com redes sociais e facilitar algumas coisas. Então, a gente consegue, a documentação ajuda, tanto, né, da ferramenta interna quanto da comunidade, e a gente sabe que consegue avançar muito nisso. A gente está utilizando a 7.2 faz 1 ano e meio,
e a gente sabe que tem coisa para caramba ainda para avançar, e a gente quer avançar muito, sim. Antes da passar a palavra para o Luiz Henrique, só complementando, quando nós fizemos recentemente uma apresentação para a área de comunicação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, aliás, estão aqui presentes o Alexandro e o Fabiano Gandim, que são aí justamente da equipe de desenvolvimento de portais lá do Rio Grande do Sul, que não me deixam mentir sozinho. A nossa chefe da comunicação, quando a gente falou nessa questão de personalização, ela, como eu digo, ela fez olho de Mônica, assim, ela cresceu os olhos, porque ela imaginou dentro do microcosmos dela. Ela imaginou, por exemplo, a parte de notícias, que é sempre uma briga por espaço. Quem vem primeiro, qual é o banner que vem primeiro. Ela imaginou só na área de notícias já dar essa personalização. O cara é promotor, o cara entrou na intranet, bom, ele vê tais assuntos. Ele é promotor da área especializada, meio ambiente e tal. Ele já vai ver os assuntos mais pertinentes às notícias de meio ambiente. Não, o cara é promotor da criminal. Não tem por que não ver as notícias mais relevantes da área criminal. Então, ela viu no microcosmos dela, que é a parte de publicidade e comunicação, e com o cidadão final, essa possibilidade de transformar a comunicação mais objetiva. Porque você sabe o que dizem, né? Tem que estar na primeira página. Vocês sabem qual é o melhor lugar para enterrar um corpo, caso tu cometa um assassinato? É na segunda página de resposta do Google. Porque ninguém vai na segunda página de resposta, vai ficar todo mundo na primeira. Luiz Henrique? É interessante o que você falou. Mas, na verdade, assim, a gente tem um grande problema com isso também, porque a primeira página é que todo mundo quer, né? Quer pagar caro e quer ter um espacinho lá, né? Então, a gente começa a ver que a primeira página já não tem mais espaço, né? O classificado está muito grande, tem muita cria uma coisa primeira página para cada um. E acaba não conseguindo atender todo mundo, né? Então, assim, eu estava lembrando aqui, tinha até feito uma colinha nossa aqui, que lá em 2011, quando a gente fez esse mapeamento, taxonomia, a gente tinha aquela visão antiga, né, de ter a visão pública, a internet, focando no cidadão, principalmente, os advogados, né, no nosso público principal. E daí tinha também aquela visão da intranet e extranet, né, de parceiros, né, que a gente tinha papéis específicos, né, para atender os próprios servidores internos, estagiários, PGE, Polícia magistrados, Civil, Defensoria. também MP, Defensoria, os próprios aposentados, os próprios aposentados também eles tinham uma visão diferenciada, que na verdade eles queriam ver os benefícios, né, da aposentadoria, que também estavam no portal sendo publicados, mas somente isso, né? Então, na verdade, para eles não interessava mais o trabalho, né? Ele já estava aposentado, né? E o servidor precisava de mais ferramentas, do jeito mais fácil. Os wikis a gente pegou e começou a utilizar muito. Os magistrados precisavam de serviços específicos também. Então, assim, em 2017, aqui, eu estava lembrando que a gente, no nosso projeto, colocou uma pendência, uma iniciativa necessária, que era justamente começar a ver uma outra forma de trazer serviços e informações mais direcionadas, né? Então, não tinha mais intranet, extranet suficiente, nem página principal. Então, a gente começou, em 2019, a evoluir para aquela área do usuário, do dashboard do usuário, o meu site, né? Que é uma grande tendência hoje da chamada experiência digital, do usuário, para trazer o engajamento do usuário, para ele ver que realmente ele faz parte daquilo, ele tem a área dele que ele pode trabalhar, customizar e acessar de forma mais fácil o que ele precisa, né? Que nem eu acesso o meu banco, eu tenho todos os meus serviços direcionados, eu posso customizar, eu tenho meus serviços de internet, telefonia, então eu posso acompanhar, ver contas, né? Então a gente já começou a explorar em 2019 a área do usuário, sutilmente, a gente não divulgou muito, porque a gente queria primeiro avaliar, testar, e aos pouquinhos a gente foi mostrando para o usuário viu que tinha uma coisa nova ali, começou a acessar, acho que hoje já é uma coisa normal, né, como já é uma coisa normal de qualquer serviço digital nosso, então o pessoal já acessa bastante, inclusive a gente modificou que o pessoal pode configurar que eu não quero cair na intranet, eu quero cair direto na minha área. Então hoje a minha área, por exemplo, eu já caio na minha intranet, no meu site, né, no meu dashboard, já vejo meus dados cadastrais, já vejo mensagens instantâneas, eu posso encontrar colaboradores também, a gente começou a seguir aquela ideia de ter as yellow pages internas, né, de poder reconhecer e encontrar usuários colaboradores, né? Então, isso a gente fez também a área pública do usuário e a área restrita. Então, na minha área restrita, eu tenho os meus serviços, né? Eu tenho meus contra-cheques, eu posso ver os feriados, que também são importantes para todos, né? Eu posso ver serviços específicos, eu tenho meus grupos que eu participo, então já vejo destacado os sites de grupos que eu faço parte. A comunicação geral também, a gente tem uma configuração que já mostra a intranet de comunicação geral também, em uma outra aba no dashboard do usuário. Então, a gente começou a especializar e deixar essa experiência a melhor, vamos dizer, o mais customizável possível para o usuário final, né? Então, hoje ele pode adicionar portas, remover portas. A maioria dos portas que são públicos ou de domínio do próprio usuário, que são dados cadastrais, contra-cheque,
meus bens patrimoniais. Também o usuário às vezes tinha dificuldade a gente já tinha o sistema de bens patrimoniais, mas ninguém sabia direito o que estava responsável, o que era da sua responsabilidade, né? Cadeira, aparelhos, né? Só ia perceber no fim do ano, na hora do inventário. Só ia perceber na hora do inventário, às vezes nem achava mais, né? Então agora o usuário está cuidando melhor do próprio bem público. Passei né? muito por isso. Então hoje a gente acha bem mais fácil as coisas. Então alguns serviços, aquelas integrações começaram a surgir e trazer vários benefícios para o próprio usuário final. E na área pública também facilitou eu poder encontrar. Eu estou conversando com alguém, eu preciso entrar em contato com uma área, então eu pesquiso lá esse usuário. A gente chegou com a nossa ferramenta de RH e trouxe vários dados para encontrar lotação, localização, telefone institucional, né? Quem é essa pessoa, qual o perfil, né? Para eu saber se de repente, não que eu tenha que tratar diferente, mas é importante eu saber se eu estou lidando com um servidor de uma área X, Y, um magistrado, um estagiário, né? O aposentado, no entanto, ele não quer ser incomodado, né? Mas, na verdade, assim, facilitou isso também, essa ideia da parte pública, das Yellow Pages, dos usuários. Também é uma coisa bem interessante. A gente agora quer explorar mais ainda, né, indo para a plataforma em nuvem, esses serviços dedicados, né, customizados, e o próprio portal adaptável e com a experiência digital cada vez mais perto do servidor, nesse caso, né? Mas a ideia também é trazer mais perto o público externo também, direcionando os processos dos usuários, né? Melhorando os serviços e sendo mais proativo, né, do que reativo, né? Então, esse é o viés que a gente busca, né? Legal, Luiz, muito obrigada aí. Eu vou passar agora para a Honorato também comentar essa questão de personalização, né? Essa coisa dos diferentes perfis. Como é que é no MPRJ, Honorato? Como é que vocês veem essa questão? Sim, na realidade, isso é de suma importância, né? Cada vez mais a gente tem menos tempo para fazer realmente o que a gente precisa. Então, quando a gente busca informação, a gente não acha, né? Como o Andrei falou aí, a segunda página do Google, a gente nem vai. Né? Então, a gente tem um tempo muito curto para dar a informação necessária para o usuário acessar rapidamente e ter ali a informação que ele precisa. E com a fala do Luiz, eu lembrei de uma apresentação feita há 4 anos atrás para o Procurador-Geral, já pensando na migração dos portais ali para 7.2. Eu fiz uma apresentação mais ou menos mencionando aí o Fusca, né, antigo, que era um carro seguro, mas que você não tinha conforto, você não tinha nada, e a gente migrando para o Lifer e ter ali um carro, um Toyota, né, que você já tinha uma segurança, você já tinha ali um conforto maior, numa versão 6.2, e fazendo a menção aí para 7.2, que aí agora até em termos de customização, pensando ali no carro da Tesla, que não é só a segurança, na realidade é toda a personalização, né, com o usuário, com a pessoa que está dentro do portal. Você sentar, ter ali a distância do banco, a temperatura que você gosta, e isso daí é de suma importância realmente para a usabilidade do portal. Muitas pessoas nos portais antigos entravam, não viam informação e saía. Cada vez mais a gente transformando isso daí, facilitando ali diretamente o encontro da informação e acesso da informação, como o Luiz estava falando. Antigamente a gente tinha no Lifer, né, mostrar botões, mostrar alguma informação por perfil de usuário, mas hoje a gente tem ali uma complexidade muito maior de estar montando uma página com a característica de cada perfil deles. Então, o usuário se vê muito mais próximo da informação, com maior facilidade ali de encontrar e se sente muito mais à vontade ali, que é a proposta hoje de um Tesla, né, em termos de utilização. Pensando, a gente, né, dentro do MPRJ, a gente já está no caminho para, mas não somente em termos de portal. Na realidade, hoje a gente já pensa muito mais além, que é fazer a integração, né, ao invés do usuário ir buscar a informação ir em conta do usuário. Então, você, dentro dos portais, entrar e dizer para o portal, olha, eu gostaria de ser notificado se eu receber, sei lá, o dia do aniversário de um amigo meu, de uma pessoa específica, eu receber através de uma mensagem via Teams, de uma mensagem via WhatsApp, a mensagem através de um Google Home, uma assistente dessa virtual. Então, passar o portal a ser um embarcador de informações, um hub de informações, interligando diversos dispositivos, quando a gente falou ali em termos de acessibilidade,
para eu não precisar mais ir buscar informações. Hoje a gente tem aí, né, cada vez mais a inteligência artificial, né, um boom, eu digo aí que a gente vai ter uma próxima revolução industrial, que é a parte da inteligência artificial, vindo cada vez mais à tona, e utilizar isso daí a nosso favor, pegando inteligência artificial, colocando dentro dessas informações, que a gente tem um mundo de informações dentro do portal, facilitando ali, ao invés do usuário ir buscar informação, a gente, né, disponibilizar a informação diretamente para o usuário. Tá? Legal, Norato, muito obrigada. E eu acho que você fecha de uma maneira muito interessante, que é isso, né? Pensar no que vem por aí, né? A gente sabe que os desafios não são poucos, né? Vocês lidam com uma pressão de diversas áreas, né? Eu adorei essa perspectiva também sobre o papel da TI, né, em tudo isso. E eu acho que a partir dessa conversa de hoje, a gente, na verdade, conseguiu abrir pautas para diversos outros encontros, né, pessoal? Eu quero agradecer de novo. A gente vai ter uma pergunta. Teve uma pergunta do nosso público que chegou, então vamos passar para ela. E aí depois a gente vai fazer o encerramento, o nosso sorteio. Então, quem está por aí no chat, fica aí, porque a gente já está fazendo o nosso sorteio. E eu quero agradecer a pergunta do Carlos. O Carlos, ele é do MP Pará, e ele quer fazer uma pergunta, eu vou deixar para o painel, quem se sentir mais à vontade para responder. Ele fez uma pergunta a respeito da experiência de vocês utilizando o Liferay com a integração de sistemas que vocês já tinham, né? Os sistemas legados, né? Como é que foi essa relação, né? Quem é que pode contextualizar um pouco com a sua experiência? Se quiser, eu posso contextualizar um pouco da nossa, que Legal. ultimamente, que nem eu comentei na pandemia, principalmente, né, surgiram vários serviços que a gente aproveitou, de certa forma, né, um momento ruim para ser uma oportunidade de trazer mais benefícios para os usuários, né? Inclusive, no nosso portal, a gente integrou a votação online da cúpula diretiva também, que era um serviço específico para um público bem restrito, né, da cúpula, em um momento que só podia ser feito dessa forma e de forma segura também, através da ferramenta e através do back-end que foi integrado, né, via APIs. Então, hoje, na nossa ferramenta, a gente só realiza integrações através de APIs, né, no formato REST, JSON, geralmente a gente fala APIs leves. E, como eu comentei, na plataforma em nuvem, a gente espera ter maior resiliência do que a gente até conseguiu atingir agora no nosso portal, mas para fazer essa integração, para o portal não sofrer e o serviço também não sofrer, nós utilizamos estratégias de cache no portal, além das estratégias de cache do back-end, e esse framework de resiliência para fazer a interface, né, com o back-end, para que ele, como a ideia do Netflix, né, que eu comentei, que a gente utilizou essa iniciativa para atender milhões de pessoas ao mesmo tempo, com streaming, que é extremamente pesado, a gente usou a mesma estratégia na integração dos nossos back-ends, através do framework do Hystrix, que faz esse meio de campo, né, de dizer quando tem saúde para eu chegar no back-end e quando eu corto para dizer que eu também não vou impactar na saúde do back-end e vou manter o meu portal resiliente, atendendo os serviços principais, que são diversos, né? Então, eu não posso atender só um back-end ou outro, eu tenho que estar tentando atender todos e não ser prejudicado por nenhum deles e não prejudicar nenhum deles também. Então, com o Liferay, com essa estratégia de formato, né, de padronização e tecnologia e infraestrutura, a gente trouxe uma integração simples, prática e resiliente. Então, foi bem interessante o que isso. Legal, Luiz. Justamente aí está um grande desafio que também rende uma conversa muito interessante, que é lidar com o que você já tem, né, no seu parque tecnológico, o que você já tem rodando e como é que você faz essas integrações aí. Tem várias soluções e eu acho que é uma excelente maneira de conhecer, né, como é que outras instituições fizeram. Pessoal, essas eram as nossas perguntas que a gente tinha. Eu quero agradecer de novo, vou agradecer de um por um, porque foi muito legal. Eu adorei as perguntas, adorei os contextos que vocês passaram. Então, primeiro, Andrei, meu companheiro aí de painel, muito obrigada, viu, pela sua presença e contribuição. Imagina, foi um prazer. Valeu, Luiz, muito obrigada, muito sucesso aí para você no Paraná. Obrigado. Suzy, obrigada por se conectar aí com a gente. Você e o time do TJSC aí, eu vi que o pessoal também interagiu no chat. Obrigada, viu? Obrigada também. Queria só comentar aqui que foi um prazer, eu acho que essa troca de experiências é excelente, e que a gente fez uma visita para o Tribunal do Paraná em 2013, eu acho que a gente vai fazer uma nova, porque a experiência deles aí está excelente. Não, agora a gente quer ir lá, acho que é melhor. Está meio frio aqui. Podem vir. Muito bem, pessoal. Obrigado, Honorato, também por trazer a experiência do Rio de Janeiro. Eu que agradeço, Ania. Na realidade, assim, foi a sua fala inicial. Agradecer aqui. A gente tem
dores parecidas. Essa troca de informação é muito importante para reutilização, né? Tem coisas que são feitas em outros órgãos que a gente pode utilizar no nosso e fazer essa troca de informação aqui. Eu acho que isso daí construiu um Brasil muito melhor, tá? Parabéns aí para todos e a iniciativa de vocês em fazer esse evento. Obrigado. Obrigada, Norato. Muito obrigada, gente. Então, chegou o momento, né? Eu quero agradecer de novo a toda a articulação, os nossos painelistas, os temas trazidos foram super relevantes. Como eu comentei no início, a ideia é que isso seja, na verdade, um start, né? Vocês preencheram aí a pesquisa para concorrer ao Kindle, e uma das perguntas que foi feita é se você teria interesse de participar de outros encontros como esse, quais seriam os temas mais relevantes para a sua instituição? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo agora é começando o que a gente estima aí que seja, a gente quer formar justamente essa comunidade, né? Juntar os UMPs e os TJs para trocar experiências, para apresentar os seus cases, para mostrarem como é que cada um lidou com os desafios que foram postos nos últimos anos, e para que a gente justamente possa, como o Honorato falou, né, contribuir, né? Contribuir, e a gente sabe que essa contribuição, quando a gente trata principalmente dos MPs e TJs, não é uma contribuição só para o trabalho de quem está na instituição, é uma contribuição para a sociedade brasileira, né? Essa digitalização é super importante, super necessária, e com certeza a gente é um país que vai ser cada vez melhor se a gente conseguir avançar nesses processos, tá, pessoal? Eu quero também aproveitar, antes da gente seguir para o nosso sorteio, agradecer ao chat, porque muita gente veio, participou, mandou perguntas. Quero agradecer o pessoal, principalmente o pessoal do TJRJ, que também é cliente Lifer, que está aí no chat com a gente, MP Pará, TJ Rondônia, MP Rio Grande do Sul, que o Andrei aí até comentou o pessoal também, o pessoal do TJ do Mato Grosso, do MP do Mato Grosso do Sul, meus conterrâneos, saudades de Campo Grande, um abraço aí para o pessoal do Mato Grosso do Sul, pessoal do TJ de Roraima também. Então, conseguimos conectar o Brasil inteiro aí com conteúdo, com informação que eu imagino que possa ter ajudado vocês, espero que tenha ajudado vocês nessa jornada, tá?